Oi, gente. Bom, eu vou começar hoje a estudar sobre a montagem dos modelos de trabalho da prótese parcial removível no articulador. Então, aqui eu coloquei uns passos, eu desenhei esses passos aqui para que eu pudesse compreender melhor como é que era montado, quando que eu usava o jig, quando que eu usava as bases de registro. E eu coloquei aqui nesse início do estudo, né? Apesar que a gente vai falar sobre os modelos de trabalho, eu vou revisar aqui a montagem dos modelos de estudo. Então, os modelos de estudo, eles devem sempre ser montados em relação cêntrica. E já colocando uma diferença com os modelos de trabalho, eles podem ser montados tanto em relação cêntrica quanto em máxima intercuspidação habitual. Bom, então a gente obtém o modelo de estudo do paciente, faz a moldagem, vasa o gesso, obtém o modelo de estudo. A partir daquele modelo de estudo, a gente tem que fazer o registro, né, no articulador. Então a gente vai verificar o tripodismo com a godiva, coloca a godiva no garfo de mordida. Em área que tem dente, faz normalmente, então um pontinho na frente, 2 pontos posteriores no garfo. E se tem alguma região sem dente, a gente vai acrescentando godiva até tocar no rebordo, né? Levando em consideração os outros pontos que tocam no dente. Essa parte de acrescentar godiva até tocar no rebordo, eu vi a professora Rossana fazer com algumas alunas lá em PPF e para fazer o registro, né? E eu vi também a professora Renata mostrar isso. Bom, o arco facial, então, depois, né, que a gente colocou o garfo de mordida na boca, fez o registro com a godiva, a gente vai partir para a colocação do arco facial, né, com o garfo de mordida na boca. Depois disso que a gente colocou, né, tudo aquilo lá no paciente, o relator nasal, enfim, a gente passa para a montagem do modelo superior no articulador, né? E aí esse modelo, isso é importante para a gente obter uma relação espacial da maxila em relação ao crânio. E aí quando a gente monta depois o modelo superior no articulador, que vazamos gesso, ele está pronto, aí a gente tem que avaliar algumas coisas, né? Monta o modelo inferior, se o paciente tiver a presença de dentes anteriores, a gente já consegue fazer o registro da relação cêntrica utilizando o jig de Lúcia nos dentes anteriores e obtém o registro da oclusal dos dentes posteriores em cera. Agora, se houver uma instabilidade da oclusão, ou seja, áreas desdentadas, aí a gente tem que fazer a confecção das bases de registro, que são aqueles componentes em resina acrílica e cera. Então, confecciona as bases de registro e aí tem uma questão: o paciente tem dente anterior ou não tem? Por quê? Se o paciente tiver dente anterior, por exemplo, se ele tiver dentes anteriores e falta de dentes posteriores, aí a gente consegue fazer o registro utilizando o jig mais a base de registro nos posteriores. Agora, se ele não tiver dente anterior, essa parte eu fiquei pensando, né? Só que nas outras aulas, para a primeira prova, a professora Renata passou um caso em que foi confeccionado um jig em dente posterior. Então, essa é uma opção se o paciente não tiver um dente anterior. Faz o registro da relação cêntrica com o jig em dente posterior, juntamente com a base de registro na região anterior. Então, é dessa forma
que é feita. E na sequência, né, a gente já vai partir para a continuação da PPR, né, delineamento, enfim. Bom, aqui então montagem de estudo com perda da dimensão vertical. Então, como que é a recuperação da dimensão vertical no articulador? Essa foi uma questão comentada pela professora Valéria em aula, porque foi discutido isso e é uma coisa muito importante. Existe uma diferença que é a dimensão vertical de oclusão real e a dimensão vertical de oclusão ideal. A real é aquela que o paciente possui naquele momento. Por exemplo, se a gente olhar essa foto, o paciente é como ele vai ocluir sem a perda dos dentes. Agora, quando eu falo da dimensão vertical de oclusão ideal, é a que o paciente deve possuir depois da reabilitação. Então, a gente vai encontrar uma nova dimensão vertical, vai restabelecer, né, a harmonia dos terços faciais. E a partir daí, a gente vai planejar a prótese baseado nesse espaço que a gente ganhou, né? Então, para recuperar essa dimensão vertical ideal, em pacientes com perda de dimensão, isso é feito pela recuperação no articulador. Então, primeiro, obtém a dimensão com o compasso de Willis quando o paciente estiver falando sons sibilantes. Obtém a dimensão vertical de repouso. Enquanto o paciente estiver falando sons sibilantes, pela análise do perfil e pela verificação do espaço funcional livre. Aí depois a gente consegue verificar a dimensão vertical de oclusão, né? Fazendo a dimensão vertical de repouso obtida por meio desse teste, né? Quando o paciente fala sons sibilantes, menos o espaço funcional livre, que é aproximadamente 3, 4 milímetros. Faz essa continha. No articulador, os modelos estarão montados em relação cêntrica. A gente deve soltar o pino incisal e deixar os dentes entrarem em contato. Então, deixa eles ficarem com a perda de dimensão vertical. Fica na DVO. Feito isso, a gente tem que levantar o pino em uma posição que ele fique na dimensão vertical de oclusão ideal, compensando o valor da dimensão perdida, tá? Agora, com relação ao modelo de trabalho, em que momento os modelos de trabalho devem ser montados no articulador? Eles devem ser montados após a prova e os ajustes da estrutura metálica. Bom, o modelo de estudo é aquele obtido inicialmente, em que eu faço o diagnóstico, faço aquele processo de delineamento, observo, vejo a trajetória de inserção, vejo os planos guia, vejo áreas de retenção. O modelo de trabalho é obtido depois que eu fizer os preparos na cavidade bucal do paciente. Então, depois que eu já planejei a prótese, já planejei quais são os grampos que eu vou utilizar, o desenho, né, dessa prótese. Então, depois disso, eu já sei onde que eu vou precisar fazer os nichos, onde que os meus apoios vão estar posicionados. Então, a partir daí, a gente vai na boca do paciente, faz aquele preparo e depois de fazer esse preparo, aí sim faz a moldagem de estudo. Então, obtido o modelo de trabalho, eu devo enviá-lo ao laboratório juntamente com o modelo de estudo delineado e o desenho da estrutura metálica pronta, planejada. Né? Pronta não, o desenho da estrutura planejada, para que eles confeccionem a estrutura metálica. Quando a estrutura metálica estiver pronta, aí a gente deve fazer a sua prova inicialmente no modelo de trabalho e depois na cavidade bucal, que foi a aula da Renata anterior, que eu estudei, que eu gravei o vídeo também. Apenas após a prova e os ajustes da estrutura metálica é que os modelos de trabalho serão montados no articulador, tá? Então,
obtém um modelo de estudo, faz todo aquele processo de delineamento, faz o planejamento de grampos, de apoios, do tipo de prótese. Depois eu passo isso para a boca do meu paciente, eu faço os preparos na boca do meu paciente, preparo de apoios, planos guia, se há necessidade adicional de retenção. Depois que eu faço esses preparos, eu vou moldar o paciente para obter o modelo de trabalho. Obtido esse modelo, eu vou enviar o modelo de trabalho com o modelo de estudo e com o desenho da prótese desenhada para que o laboratório confeccione essa estrutura metálica. Depois que a estrutura metálica estiver pronta, a gente vai fazer os ajustes, né? Faz ajuste no modelo, faz ajuste na boca do paciente. E depois disso é que os modelos de trabalho vão ser montados no articulador. Lembrar que quando eu monto os modelos de trabalho no articulador, a estrutura metálica deve vir junto para verificar a relação da estrutura metálica com a oclusão, que está escrito errado, e verificar a posição dos dentes durante a sua colocação posterior. Aqui, como eu havia falado, em qual posição os modelos de trabalho devem ser montados. A gente comentou que o modelo de estudo deve ser montado em relação cêntrica e os modelos de trabalho em máxima intercuspidação habitual, se o paciente tiver a oclusão estável, ausência de disfunção temporomandibular, e em relação cêntrica, para restabelecer a dimensão vertical de oclusão ideal, para restabelecer guia anterior, quando há a presença de disfunção temporomandibular e quando for fazer uma prótese removível com uma prótese total, tá? Então, é muito mais comum realizar a montagem em relação cêntrica do que em máxima intercuspidação, porque geralmente, principalmente se o paciente é desdentado parcial, mas com muitas perdas dentais, a oclusão dele já não vai estar estável, né? Então, seria ideal a gente restabelecer uma nova dimensão. Montagem do modelo de trabalho. Então, montagem do modelo de trabalho em uma prótese dento suportada e depois a gente vai falar de uma prótese dento muco suportada. Quando os modelos estão estáveis, faz então o tripodismo oclusal, posiciona em máxima intercuspidação habitual e faz a articulação manual dos modelos. Quando os modelos da prótese dento suportada não estão estáveis, são instáveis, faz o tripodismo oclusal, que é aquilo que eu havia comentado, né, da Godiva, monta na posição de máxima intercuspidação e o registro é feito com a estrutura metálica mais a cera dobrada sobre a estrutura metálica, que é essa cera aqui. Então, se o modelo está estável, é só eu fechar. Fecho coloco normalmente o modelo inferior e fecho o meu articulador, coloco o gesso aqui para finalizar. Se o modelo está instável, tripodismo oclusal, máxima intercuspidação e o registro de estrutura metálica junto à colocação de cera sobre a estrutura metálica. Agora, quando eu tenho uma prótese dento muco suportada, quando os modelos estão estáveis, faz o tripodismo oclusal, posição máxima intercuspidação e articulação manual dos modelos. O registro, estrutura metálica mais a base de registro, base de resina mais cera. E para confeccionar a base de registro, inicialmente eu tiro a estrutura metálica do modelo de trabalho, sei que é um modelo de trabalho porque há alívios, utilizo o isolante para a resina acrílica no modelo, não coloco o isolante na estrutura metálica, né, senão a resina não vai aderir, e depois eu volto à estrutura metálica em posição e confecciono a base de registro. Deve ter um volume suficiente, um comprimento adequado, respeitando os limites da área chapeável, resistência para suportar as forças durante o momento do registro, adaptação, rigidez, estabilidade, superfícies lisas, arredondadas e polidas, garantindo um conforto e facilidade de obtenção do registro.
Após a cera ser colocada sobre a superfície do acrílico, deve-se ajustar o plano protético, podendo ter como referência a ponta do canino indo em direção ao centro do trígono retromolar. Então, aqui são essas imagens. Então, ó. Não é necessário colocar resina em casos dentes suportados, apenas colocar cera. Pode-se colocar resina em espaços dentes suportados amplos para ficar mais confortável durante a prova dos dentes artificiais. Durante o registro intermaxilar, deve-se tomar cuidado para evitar o toque da cúspide do antagonista na resina acrílica, porque se houver esse toque, vai haver um desvio mandibular e um registro incorreto. Consequentemente, a montagem dos modelos de trabalho no articulador ficará incorreta. Para corrigir isso, deve-se desgastar a resina e realizar um registro novamente, obtendo o toque apenas em cera. A montagem, então a montagem do modelo de trabalho, prótese dento-muco suportada, aqui um modelo de estudo e um modelo de trabalho. Uma PT com uma PPR, a gente tem o registro da dimensão vertical de oclusão mais a relação cêntrica. Então, pede para o paciente pronunciar sons sibilantes com a cabeça ereta para obter a dimensão de repouso, dimensão vertical de repouso. Obtém a DVO e monta depois os modelos em relação cêntrica e dimensão vertical de oclusão ideal. Observa na terceira foto que a base do registro superior e inferior, ela deve estar em contato. E nesse caso não há havendo uma distribuição inadequada do espaço. O ideal é o espaço entre as arcadas estarem iguais, devendo também levar em consideração os dentes remanescentes dos pacientes, já que eles podem estar desgastados. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente for ver, essa base inferior ela está maior do que o superior. Então, aqui, na sequência de procedimentos, anamnese, exame clínico, moldagem inicial, delineamento, preparos do sistema de suporte na boca, moldagem de trabalho, obtenção dos modelos de trabalho, encaminhamento ao laboratório do modelo de estudo delineado, do modelo de trabalho e do desenho da estrutura metálica para a sua confecção. Ajuste da estrutura metálica no modelo de trabalho e na boca do paciente. Confecção da base de registro, então isola o modelo, confecciona a base de registro, ajusta a base de registro, prova da base de registro na boca. Obtenção do registro interoclusal, então plastifica a cera para o registro, obtém esse registro em máxima intercuspidação. Monta os modelos de trabalho da PPR, seleciona dentes artificiais, monta dentes artificiais, prova estética e funcional e instalação e ajustes da prótese. Aqui, então, montagem dos modelos de PPR, montagem do modelo de estudo em relação cêntrica, montagem de trabalho, máxima intercuspidação ou relação cêntrica. A montagem dos modelos de trabalho, então, prótese dente suportada, modelos estáveis, então faz a articulação manual dos modelos com estrutura metálica. Modelos instáveis, faz estrutura metálica mais cera. Prótese dento-muco suportada, quando os modelos estão estáveis, faz a articulação manual dos modelos com a estrutura metálica. E em modelos instáveis, estrutura metálica mais a base de registro e cera.